Muito bom dia, gente. É o seguinte, o videozinho de hoje vai ser um pouquinho mais longo, tá? Eu tenho que dar alguns recadinhos pra vocês antes da gente ir direto pra premiação, tá? Eu queria começar a falar um pouquinho com vocês aqui sobre um arquivo que eu mandei pra vocês, acho que foi ontem ou anteontem, não sei, que é aquelas 5 coisas que todos os agentes precisam ouvir, né, do Josh Altman, tá? De novo, quem que é o Josh Altman? Cara, ele é só um dos 1% melhores corretores dos Estados Unidos. E isso é muita coisa, tá? Só para vocês terem ideia, ele e o irmão dele já venderam 3 bilhões de dólares em imóveis, tá? Inclusive eles bateram já alguns recordes lá na região que eles atuam, que é em Los Angeles, na Califórnia, né? Eles atuam em 3 regiões específicas, que são os principais bairros lá dos ricos, né, de Los Angeles, que é Beverly Hills, enfim. Eles não começaram a trabalhar lá do nada, de ontem para hoje. Eles estão há 20 anos no mercado, ele está há 20 anos fazendo isso acontecer. E hoje ele já alçou um status de estrela, né? Tanto ele quanto o irmão dele. Hoje eles têm, só para vocês terem ideia, em imóveis listados, que a gente chama de listing, né, que são os imóveis efetivamente captados com gestão exclusiva, tá? 1 bilhão de dólares em ativos. Só isso, tá? Isso é uma coisa até interessante no sentido de vocês já calcularam o quanto que vocês têm em ativos na carteira de vocês? Qual que é o profit pool de vocês? Fazer um cálculo dos imóveis que estão na carteira de vocês, quanto que eles vão gerar de comissão e ter isso como um dado, assim, de, cara, eu tenho isso na minha mão, eu só preciso fazer isso monetizar, né? Fazer isso virar dinheiro. Então façam esse cálculo aí e compara com o que esses caras têm, tá? Ele deu cinco dicas, assim, 5 coisas muito interessantes que eu achei para esse período que a gente está vivendo. E eu queria passar rapidinho com vocês aqui, porque eu não sei se todos abriram os arquivos lá no WhatsApp que eu mandei, tá? Então, a primeira coisa que ele fala aqui é, em tempos de crise, em tempos como esses, né, e ele já passou por várias crises, são 20 anos atuando, você imagina que ele já passou por várias crises nos Estados Unidos, inclusive uma crise muito mais profunda e muito mais aguda do mercado imobiliário americano, né? E ele já começa falando assim, ó, estou no negócio há tanto tempo, quando você está lá para os seus clientes em momentos como esse, eles se tornam seus clientes para a vida toda. Então olha que mensagem importante e vê se isso é diferente do que a gente vem pregando aí desde que começou a quarentena, né? Quando a gente entra em crise, seja ela de qualquer gênero, né? Quando a gente tá ali para ajudar as pessoas e as pessoas veem valor nisso, né? É o que a gente está tentando pregar para elas. Esse cara vai lembrar de você o resto da vida. O resto da vida. Eu sempre comento pra vocês da história da minha família, né? Que há 25, 30 anos atrás, quando meus tios vendiam os primeiros imóveis para o pessoal que estava começando a mudar aqui pra Penha e tudo mais. Até hoje, quando eu encontro esse pessoal e eles veem meu sobrenome, veem lá Piton, eles viram e falam, nossa, eu conheci seu tio me vendeu o primeiro imóvel da minha vida. Eu agradeço muito o trabalho que ele fez comigo na época. Puta, foi um sonho realizado. Cara, você imagina, as pessoas lembram do meu tio porque ele vendeu o primeiro imóvel da vida delas há 25 anos atrás. E lembram do sobrenome. Né? E eu só fico imaginando se meu tio tivesse dado ao trabalho de guardar essa pessoa nos contatos dele, nos contatos de relacionamento deles, e mantido contato. Você imagina a quantidade de pessoas que passaram pela carteira dele e ele sequer deu atenção porque ou não fez negócio, ou fez o negócio e depois ele parou de conversar e ele não manteve esse contato no banco de dados de relacionamento dele e passou. Esse cara passou 20, 25, 35 anos, esse cara com certeza mudou de casa mais pelo menos 2 ou 3 vezes, né? A gente entende que a pessoa muda de casa em média 2 a 3 vezes na vida dela, né? E aí ele perdeu aí 3 oportunidades de negócio. Multiplica isso pela quantidade de clientes que passou na vida dele e aí você vai ver o quanto que ele perdeu de dinheiro, tá? Então, por mais que ele tivesse feito um excelente trabalho lá atrás,
só pelo fato de não ter mantido contato e relacionamento para uma pessoa que lá naquele momento precisou dele, viu valor no trabalho dele, ele deixou de fazer negócio, né? Outra segunda dica que ele dá aqui: ofertas não vão cair no seu colo agora, você precisa criá-las. E é isso que a gente está vendo, pessoal. Agora é momento da gente ser criativo, fazer a coisa acontecer, tá? As ofertas não vão cair no colo, os clientes proprietários não vão entrar em contato para vender o imóvel deles. Vocês estão vendo as dificuldades que é, né? E principalmente os clientes compradores. Só que olha um contraponto interessante. A gente teve uma movimentação esse mês de abril aqui na imobiliária de clientes compradores muito maior do que nos outros meses, do que na média dos outros meses. Só para vocês terem ideias, 80 clientes interessados entraram em contato com a imobiliária. E não são só 80 clientes interessados, são 80 clientes interessados qualificados. Porque a Carol, quando o cliente ele simplesmente entra, é curioso e não avança, não acontece nada, ela meio que mantém num pente dela lá. Ela bota num pipe drive ou deixa no WhatsApp, né? Ela só gera um relatóriozinho só de controle. Mas o cliente que ela cadastra e começa atendimento de fato, esse cliente é o cara interessado mesmo, que quer fazer uma visita, enfim, né? E aí, inclusive, ó, ele começa já falando a seguinte frase: ó, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa fazer as coisas acontecerem. Se você está sentado de pijama assistindo TV, não está fazendo as coisas acontecerem. Então, levante-se, vista-se, coloca o seu terno, o seu blazer, o que sei lá o que você usa, e começa a trabalhar. Tem muita oportunidade por aí. E é aí que os bons agentes chegam no topo. Então, a gente não pode esmorecer, né? A gente não pode entender que isso é que está acontecendo, é uma crise que eu tenho que esperar ela passar só porque eu estou recebendo um monte de não, galera. Tá? A gente brinca lá com o TBC e tudo mais, e eu sei que vocês estão passando dificuldades, eu sei que a maior parte dos clientes estão dizendo não e tudo mais. Mas, cara, se de 20, 30 clientes que eu entrar em contato tiver uma oportunidade, um que vai estar um pouco mais necessitado, e isso avançar, eu já estou fazendo um negócio, entendeu? Então, assim, a gente não pode desistir, certo? Passando mais para a próxima dica aqui, você tem que mudar o seu negócio. Então, os agentes que terão sucesso apenas com um marketing usual, eles têm que parar com isso. Tem que começar a dobrar as estratégias de marketing dele. E até isso é uma estratégia de treinamento que a gente vem adotando aí, né? Ainda com a ajuda do Tiagão e tudo mais. Então, vamos começar a fazer coisas diferentes. Inclusive, eu vou parabenizar aqui todos os agentes que estão fazendo os vídeos, que estão postando, que estão começando a perder esse medo. Galera, muito legal, tem que fazer isso aí mesmo, tem que dar a cara a tapa, esquece vergonha agora, tá? E inclusive alguns já estão vendo resultados, né? O Diego aí, a galera tem me falado que, pô, depois que postou o vídeo começou a ter uma movimentação absurda, assim, de contato, de gente perguntando sobre os imóveis, perguntando sobre o trabalho dele. Aquele dia que a gente fez o desafio do Frog, pô, cara, foi show de bola, assim, o Fábio, o Cachoeira, todo mundo teve resultados muito legais. Então, assim, a gente tem dado algumas dicas, né? Algumas dicas estão surtindo efeito. A gente só precisa fazer mais, beleza? Inclusive, só pra dar mais um dado pra vocês, não só desses 80 clientes que entraram em contato, a gente teve propostas esse mês. A gente teve algumas propostas, sim. Então, teve mais ou menos aí 5 ou 6 propostas que iniciaram esse mês a negociação. Ainda nenhuma fechou. Evidentemente que, lógico, são várias nuances, né? São várias coisas que podem acontecer, tanto de análise de crédito ou o cliente baixar um pouco mais o preço e tudo mais. Mas, assim, não tá parado. Não tá parado. O Caio pode dizer isso, o Fabão pode dizer isso, o Richelle pode dizer isso, que teve várias propostas e que aí tá começando a plantar alguma coisa que pode ser que comece a acontecer nesse mês de maio, tá? Próxima dica aí do Josh, né? Torne-se um especialista em seu micromercado. A batalha número 1 do agente imobiliário é entrar em uma casa e dizer a alguém realmente quanto vale o seu imóvel e eles não acreditarem em você. Cara, você tá vendo que um cara que vende... o Josh, só pra vocês terem ideia, mais um dado sobre ele,
ele vendeu, ele tem um recorde em Los Angeles, que é o de ter vendido a casa mais cara da Califórnia, tá? Foi uma casa lá, se não me engano, de 30 milhões de dólares lá que ele vendeu. Você acha que esse cara você olha pra ele e fala, meu, esse cara nunca recebe não. E olha aí ele falando, né? Que ele vai lá, ele precifica essas casas, né? E ainda assim os proprietários não querem trabalhar. O cara é uma celebridade, ele aparece na TV. Ele já vende, ele é o agente imobiliário dos jogadores de futebol americano, dos artistas de Los Angeles. Então, esse cara ainda assim recebe não. Então, assim, é muito parte do trabalho isso, né? E ele não tem medo de falar o preço e, cara, é isso aí. Tô com 1 bilhão de dólares em ativos aqui, a hora que eu vender tô bem, então é isso aí, tá? Torne-se a pessoa que conhece, aí vem a parte que é mais importante, que a gente sempre esquece, né? Eu acho que a gente esquece disso mesmo, que é de tornar-se um especialista nessa zona que você está trabalhando, né? Torne-se a pessoa que conhece tudo sobre as novas regras e tudo que está acontecendo no seu mercado local. Seja um especialista. Eu sempre falo isso. Estude seu mercado, seja um especialista, especialmente no mercado de ponta, né? Tempo é dinheiro. E se você perder tempo com um comprador, você estará fora. O próximo agente chega. Então, meu, se você não está estudando seu mercado, se você não entende o que está acontecendo, a hora que chegar um cliente comprador ou um cliente vendedor e ele fazer aquela perguntinha que vai pegar no seu calo, cara, já era. Ele parte pro próximo, entendeu? Você não agregou valor para ele. Então não deixem de fazer, não deixem de estudar. É um bom momento, inclusive, para estudar o mercado. Se a gente está passando um pouco mais de tempo em casa, a gente não tem que ficar só acompanhando as nossas lives de manhã, não. Isso quando está acompanhando, né, pessoal? Estudem um pouco mais a região de vocês, o que está rolando, quais são os principais focos de oportunidade, né? Tem até um exercício muito legal que nem todos fizeram ainda, que está disponível para vocês lá nos nossos arquivos Remax, que é um estudo de zona de levantamento. E é um passo a passo assim para você passar por todas as nossas ferramentas, né? E identificar alguns pontos interessantes, que são algumas perguntas que eu faço lá, né? Para você localizar nessas ferramentas. E a partir daí você começa a ter um pouco mais de dados expressos, né? Dados escritos num documento para você saber se vale a pena a região que você está trabalhando, se não vale. Tá? Então, cara, a gente tem muito conteúdo lá, é só dar uma fuçada que vocês vão achar. E aí a última dica do Josh, só para finalizar essa parte, no final das contas, pare de surtar e comece a trabalhar. Certo? Pare de surtar e comece a trabalhar. É o nosso famoso TBC, né, que o Danilo criou aí. Então, ó, ele fala assim, meu, para de dizer as coisas que você vai fazer e não faz. Agora é hora de fazer, agora é hora de você subir ao topo. Eu sei que está um pouco difícil lá fora, mas você tem que estudar, você tem que superar. Há pessoas que querem vender e há pessoas que querem comprar. Tá? E a gente tem acompanhado outros brokers aí do mundo afora, da Argentina, dos Estados Unidos. Vocês estão vendo que está tendo uma movimentação muito legal assim de informação. Cara, a expectativa de todo mundo é que vai ter uma demanda reprimida. Então, quem está precisando vender, vai precisar vender mais ainda a hora que isso aqui passar. Quem está precisando comprar ou está procurando imóveis, o cara vai vir mais desesperado, ele vai vir mais sedento por comprar. Então não vai achando que está todo mundo em crise, que está todo mundo sem dinheiro. Agora fudeu, acabou de vez. Ferrou, ninguém tem dinheiro mais, a hora que retomar o mercado... Não, cara, pode parar. Não é assim não. Todo mercado que tem crise, toda crise de mercado, tem pessoas que vão perder e tem pessoas que vão ganhar. A gente precisa estar com um banco de relacionamento suficiente para saber que dali vai ter gente que vai comprar e dali vai ter gente que vai vender. Quem está se quebrando nessa crise vai precisar vender o imóvel. Quem está ganhando dinheiro nessa crise vai precisar comprar. E outra, já é meio unânime entre todos esses analistas e o pessoal da Remax em geral, os principais brokers têm falado aí, que a gente acompanha, que o preço dos imóveis vai cair. Então a gente não pode deixar o nosso proprietário estático lá. Ele não pode estar lá esperando a coisa baixar para ele decidir o que faz. Não, bichão, os preços dos imóveis vão cair, pelo menos 10%. Se você quer vender o seu imóvel agora, é a hora. É a hora é agora, porque senão daqui a pouco você vai desvalorizar.
vai desvalorizar, vai aumentar a oferta, vai ter muito mais gente precisando vender o imóvel. Se vocês fizerem uma sondada hoje, nos empreendimentos que vocês têm listados, que vocês têm captados, com certeza já tem muito mais unidade para vender e unidade mais barata. Com certeza. E aí você está perdendo tempo com um produto que está ficando desqualificado. Então não parem, entendeu? Não parem de estudar o mercado de vocês, o que está acontecendo na zona de posicionamento e os imóveis da região. Por isso que eu falei, refaçam as ACMs. Aproveita que está em casa, refaz a ACM. Busca novas amostras, vê o que está acontecendo. Vocês vão ver que vai mudar o preço. Vai mudar. Tá legal? Então, essas são as 5 dicas. Eu achei legal a gente começar com isso. Tá? E prometo que agora os próximos tópicos vão ser um pouquinho mais rápidos. Eu tinha até outras coisas a mais para falar para vocês aqui, pessoal, mas eu acho que senão o vídeo vai ficar muito extenso, eu vou falar direto ao ponto de outras aqui. Então, pessoal, uma explicação aqui rapidinha para vocês sobre os desligamentos. Então, vocês viram que essa semana foram desligadas 4 pessoas, né? A Leoros, Daniel, Rafael e... Daniel, Rafael, quem mais foi desligado aqui que eu esqueci? E o Naldo, né? Por que eles foram desligados? Porque, cara, não tá aparecendo, entendeu? Quando o corretor some, a gente não dá pra manter ele lá ativo no nosso sistema só porque ele não traz, enfim, porque é conveniente ou porque a gente acha, tem a ideia que ele não traz nenhum prejuízo para a empresa. Traz sim. Só para deixar claro para vocês, a gente tem um custo mensal só por manter o @Remax de vocês ativos, né? A gente não cobra a taxinha, a gente não cobra o FII, porque é uma determinação da Remax Brasil, porque é uma determinação, porque a gente quer ganhar dinheiro em cima disso. Cara, a gente não ganha dinheiro em cima disso. Zero, assim, nada. A gente inclusive põe mais dinheiro. Isso é só uma ajuda é como se fosse uma compensação pela plataforma que vocês usam, tá? E isso não é uma determinação nossa. Isso é um modelo de negócio que vem lá dos Estados Unidos, tá? E que a gente não consegue mudar. E, inclusive, quando o corretor não paga, a gente tem que ir lá e cobrir isso, tá? Então, assim, não deixem de participar. Não deixem de participar. Vocês sabem que a gente tem alguns critérios objetivos, né? E alguns subjetivos para fazer corte de corretores. Cara, e assim, a gente insiste bastante. A gente insiste bastante pro corretor ficar com a gente, fazer dar certo, porque a gente sabe o quão trabalhoso é trazer vocês pro time e a gente sabe o quão difícil é essa decisão de vocês entrarem para nossa agência. Então, muitos de vocês queimaram as caravelas. Então, não é assim, eu vou tirar fora e acabou. Não, pô, a gente conversa, a gente tá ali junto, a gente quer fazer acontecer, a gente dá todas as dicas, ferramentas, só que a gente nunca pode querer mais do que vocês. Isso é inviável, entendeu? Então, esses corretores que saíram por conta disso, por conta de sumirem. Desde que começou a quarentena, eles literalmente sumiram, né? Eu venho fazendo contato aí semanal com todo mundo, vocês têm percebido aí. E alguns deles nem atendem o telefone, enfim. Então, eu sei que para muita gente aqui não é fácil acompanhar as nossas lives. Eu sei que para muita gente não tá fácil poder fazer alguma coisa no sentido de ligar, de apresentar uma CM e tudo mais. Mas, pessoal, o que não dá para fazer é desaparecer. Então, se você está com uma situação difícil, se você tá passando por um momento difícil com a família, ou tá, sei lá, com algum ataque de nervos aí porque tá em casa, vamos conversar, vamos tentar fazer isso junto. Eu posso te dar uma dica, posso fazer alguma coisa por você. O que eu não posso fazer por você é ficar caçando você nesse cotidiano, né? Nessa rotina que a gente tem de entrar em contato com os corretores, para pedir, pô, e aí? O que tá rolando, entendeu? Então procura a gente, vamos conversar sobre isso. Não simplesmente suma, tá? Então, essa para explicar para vocês aí o porquê que houve esses desligamentos. Eu aproveitei um dia só para fazer tudo isso, porque
Foi uma semana que acumulou todo mundo, foram várias cobranças e o pessoal, assim, não deu atenção, tá? E até nesse tópico aí, a gente tem feito as lives de manhã, pessoal, e a gente abriu pro Brasil inteiro, porque é um dos nossos, é uma das nossas premissas, né? E responsabilidade, a gente entende isso até como uma responsabilidade, é de passar a maior quantidade de informação possível. A gente não fica retendo nada, né? A gente quer profissionalizar esse mercado e a gente está aqui para ajudar a rede e ajudar todo mundo que precisar de qualquer informação nossa, tá? E tem gente do Brasil inteiro acompanhando a gente. Gente do Brasil inteiro. E eu tenho visto que internamente, da parte do nosso time, nem todo mundo está interessado. Alguns abrem as lives e deixa a câmera desligada e vai fazer outra coisa. A gente repara isso, né? Alguns nem entram, tá? Então, pessoal, a gente tem tempo, a gente não tem esse tempo disponível, nossa agenda também é apertada, a gente tem convite para participar de várias coisas aí do Brasil todo. A gente quebra a cabeça aqui a semana inteira para tentar passar mais conteúdo para vocês, montar uma agenda, chamar gente de fora, né? Para chegar lá na hora e às vezes não ter nem 50% do time assistindo. E muitas das vezes a justificativa é de que eu precisei fazer um atendimento ou eu precisei apresentar uma CM. Pô, cara, a gente também tem coisas importantes para fazer, entendeu? Se de alguma forma o nosso treinamento não está trazendo nenhuma informação nova para você, não está agregando nenhum valor para você, pô, vem falar com a gente vai tentar desenvolver um conteúdo diferente, alguma coisa mais específica para você. Agora o que não dá é ficar dando justificativa e sumir, entendeu? Eu não vou participar hoje porque esse tema aí é ruim. Cara, é aquilo que o Danilo sempre fala de humildade intelectual, né? Vamos ter um pouco mais de humildade aí, entender que a gente não conhece tudo do mercado e que a gente precisa estar aprendendo e aproveitar esse momento para estar aprendendo, tá? Então, sinceramente, assim, eu espero um pouco mais de participação de vocês. Tem uns que tem, lógico, gente, assim, é uma mensagem generalizada, tá? Tem gente que tá acompanhando lá todo dia, tá participando e tudo mais. E, pô, é muito legal quando os corretores, quando vocês, como time, fazem mais perguntas para as pessoas que estão fora do que a gente. Pô, teve live que a gente trouxe gente interessantíssima para falar para vocês e só quem perguntou foi o Danilo. Entendeu? Então, pô, será que o cara não... Será que você não tem nada, assim, para extrair do cara, para que possa ajudar você num insight, assim? É umas coisas que a gente vive se perguntando aqui, né? Eu até perguntei para alguns corretores aí nessa semana, pô, tem alguma coisa que você quer aprender a mais? Fala pra gente, entendeu? Vem conversa com a gente. Não é possível que não tenha nenhuma dificuldade. Pô, eu tenho dificuldade aqui pra caramba todo dia pra saber qual que é o melhor jeito de ensinar alguma coisa pra vocês, de fazer um onboarding decente. Eu tô disparando mensagem aqui pro mundo inteiro pra saber o que eles estão fazendo. Então, assim, não é possível, tá? Vamos ter um pouquinho mais de humildade intelectual, vamos ter um pouquinho mais de curiosidade, né? E aproveitar esses momentos aí pra isso, né? Cara, a hora de tirar dúvida é agora, tá? Então eu aguardo, assim, sinceramente, assim, um pouco mais de participação de todos, assim, nas lives, de mais atividade de pedido de coisa. Pô, eu conheci aquele cara lá, o Beto, lá do Rio Grande do Sul. Traz esse cara pra falar, ele parece que ele tem coisa interessante. Mano, a gente vai trazer, entendeu? Se o Akram trouxe o Rick Carruth pra falar pra vocês, por que a gente não pode conseguir 10 minutinhos com ele lá e fazer alguma coisa? Então, vamos tentar pegar um pouco de informação com quem já tá performando, tá? E, pô, as lives têm sido muito legais, assim. Tem lives que tem 70, 80 pessoas e tem uma puta atividade legal. Então vamos aproveitar isso, certo? Pessoal, atualmente a gente está com 82 gestões ativas. Nesse momento que eu estou falando com vocês, que eu gravei esse vídeo, 82 gestões ativas. Eu quero colocar uma meta para o mês de maio para todo mundo. Eu quero chegar em 100 gestões.
Beleza, pessoal? Eu vou martelar isso na cabeça de vocês esse mês inteiro. Eu quero chegar em 100 gestões. Pra gente chegar em 100 gestões, eu preciso que cada corretor do time assine pelo menos uma gestão. Uma gestão. Pra gente chegar em 100 gestões. Tá? Então vamos colocar essa meta desse mês, uma meta de grupo, uma meta de time, tá? Não vai ter premiação a mais, não vai ter nada a mais. Eu quero isso como um compromisso nosso, tá? Pessoal, a gente não vende se não tem imóvel na carteira. Não vende se não tem imóvel na carteira. A gente precisa ter mais gestão. Todo mundo aqui precisa ter mais gestão. Tá legal? A hora que vocês baterem 10 gestão na carteira é a hora que vocês vão estar começando a ter movimentação, proposta, gente interessada, dinheiro no bolso. Pô, tem corretor aqui que se não fosse a quarentena, já ia estar na terceira venda. Já ia estar vendo tudo acontecer. Então assim, eu espero mesmo esse compromisso de vocês. Vamos colocar isso como uma meta pessoal do grupo. Tá? Eu vou começar a colocar algumas metas de grupo nos próximos meses, que eu quero ver todo mundo trabalhando junto aí pra gente conseguir essas coisas, tá? A gente vinha numa toada boa aí, vocês estavam vendo que a gente estava começando a aparecer nos rankings, né? Esse mês de abril, assim, pra ser bem sincero com vocês, a gente provavelmente não vai nem estar nos top 10, assim, nem nos top 20, porque, cara, não aconteceu nada esse mês de abril. Eu acho que esse mês de abril foi o mês mais crítico, mas eu tenho certeza que agora em maio algumas coisas começam a acontecer, tá? E eu quero estar no ranking. E pra mim não é estar no top 10 de Brasil, não é estar no top 3 das multi-offices do estado de São Paulo. Eu quero estar em primeiro, certo? E pra gente estar em primeiro, a gente precisa de gestão. Só pra vocês terem uma ideia assim, a Remax do Ariel, da Argentina, a Remax Premium, né, da Argentina, tem 180 agentes. Eles têm 2.500 gestões na carteira. Cara, a Argentina nunca saiu da crise, né? A Argentina não é que ela está entrando em crise junto com o mundo inteiro. A Argentina está em crise há 20 anos, né? Você acha que esse cara não está ganhando dinheiro? Você acha que os corretores dele não estão ganhando dinheiro? Então, assim, é uma conta muito objetiva, pessoal. Você só consegue vender se você tem imóvel na carteira. Então, vamos colocar essa meta, pelo menos 20 imóveis aí no próximo mês de maio. A gente tem 30 agentes, tá? Eu tô pedindo dá até menos do que uma gestão por corretor. Mas eu tô pedindo uma gestão por agente até o final de maio pra gente bater 100 imóveis ativos na carteira, beleza? Certo, pessoal? Então, esses foram os recados, tá? Acho que eu já até me estendi demais aqui, é meia hora de vídeo. E vou direto aqui para os premiados do mês de abril, certo? Então, rapidamente aqui para vocês, pessoal. Os premiados aqui do mês de abril foram, em quantidade de leads, primeiro lugar, Carlos Silva, com 37 leads cadastrados no sistema. Em segundo lugar, Fábio Lima, com 29 leads cadastrados no sistema. E em terceiro lugar, a Fernandinha, com 24 leads cadastrados no sistema. Certo? Em ACMs apresentadas, quantidade de ACMs apresentadas. Em primeiro lugar, Fábio Lima, com 9 ACMs apresentadas. Em segundo lugar, a gente teve um empate de Caio e Carlos, com 7 cada um. Certo? E em terceiro lugar, com 4 ACMs apresentadas cada um, Fernanda e Diego Bravos. E aí, em quantidade de gestão, pessoal, em terceiro lugar, teve um empate triplo com duas gestões conquistadas cada um, Fernanda, Danilo Richelli e Fábio Cachoeira, 2 gestões cada um. Em segundo lugar, um empate entre Fábio Lima e Diego Bravos, com 3 gestões cada um. E em primeiríssimo lugar, Carlos Silva e Caião, de novo aí, Caião sempre no topo das gestões aí, 4 gestões conquistadas cada um. Beleza? Então, só para dar para vocês aí um saldo do que é a premiação.
tá? Já falando para vocês aí a soma, né, dos prêmios conquistados. O Carlão vai sair esse mês de abril com R$650 no bolso. Fábio Lima com 510. Diego com 325. Fernanda com 149. Richelle com 84 e Cachoeira com 84. Fechou? Galera, desculpa o vídeo ser muito extenso, mas era necessário, tá? Obrigado aí pela atenção, se você conseguiu ver esse vídeo até o final. Com certeza aí pra ver pelo menos pra ver o ranking, né? E é isso aí, galera. Mais participação nas nossas lives. Façam sugestões. Meta de 20 imóveis para esse mês de maio, captados no preço, tá? Não é só captar não, botar no preço porque a gente quer vender isso aí. Legal? E é isso aí, turma. Muito obrigado pela atenção e bom final de semana para todos aí.